E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que a mídia, o pessoal lá da ESPN falou após a estreia do São Paulo na Copa Libertadores da América. Detonaram o Rames Rodrigues. Vou dar um spoiler pra você. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí. Fiquem com o vídeo, no final do vídeo eu vou trazendo a minha opinião, os meus comentários. E a gente vai debater um pouco sobre essa estreia do Tricolor. Cobrado pela diretoria para escalar o Rames Rodrigues. Então você acha que quem escalou o Rames hoje não foi o Carpini? Eu acho que ele foi, assim, escala ou não escala. É convencido, porque o professor Calçade é um cara gentil, a escalar o Rames Rodrigues. E, repito, tivemos dois São Paulos. Um com Rames, outro sem Rames. O que não é novidade. O que é sempre assim. Ou quase sempre assim, a não ser num jogo pequeno, campeonato estadual, ou no momento de um jogo contra o Palmeiras. Tem que deixar para jogar desde o começo. Deixaram. Um São Paulo no começo e até ele em campo, outro depois. Eu tenho a impressão, e isso é muito ruim para um time do tamanho do São Paulo, que o São Paulo abaixa a cabeça. E não é o Rames, é para o tamanho do jogador. Só que é só um jogador. É só um jogador. Ele não é o Rames de antigamente. Ele não será o Rames de antigamente. O São Paulo, para jogar com o Rames, ele precisa jogar do jeito que o São Paulo não joga, que não é o jeito que fez o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Tanto é que o Dorival não colocava o Rames. Mas sempre tem uma desculpa. Então agora vai estourar no Carpini, no Diego Costa chegou atrasado, em quem perdeu a primeira bola. Aliás, o Rames não acompanhou no primeiro gol, né? E assim por diante vai seguindo, enquanto o Rames fica jogando até uma hora que, se nada mudar, ele vai sair do São Paulo. Mas ele hoje não conseguiu convencer. Pois é. E hoje ele teve quanto tempo de jogo até ser substituído? Uns 60, uns 20 do segundo, né? 63, eu vou ver. 19 do segundo. Aí, pronto, é isso. 65 minutos ele teve para mostrar. E aí o São Paulo entrou em campo depois. É o seguinte, a gente... com o Rames, foram dois times diferentes, com o Rames e sem. Sem o Rames, coincide, você tem que entender o cenário do jogo, um 2-0 no placar, a posse de bola no São Paulo foi 71% no segundo tempo, uma certa tendência do adversário a defender a sua vantagem. Então, deixar a bola com o adversário. Mas, sem o Rames, o que você vê é um São Paulo com mais mobilidade e todo mundo tentando dividir as tarefas, porque é assim que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, é assim que o São Paulo ganhou a Supercopa do Palmeiras, é assim que quebrou o tabu no Clássico e depois parou. Que é todo mundo fazendo o que precisa ser feito. Quando você tem um cara que a bola está lá, mas não. Tem que sair de lá, vir até aqui no pé dele, porque é ele que vai levar a bola ele que vai decidir. Aí a bola sai daqui, tem que ir no pé dele, ele vai decidir. E o que ele faz? Ele dá passe entre linhas o tempo todo, e isso ele é bom. Sim. Só que qual é o fruto disso no time de São Paulo? Simplesmente não existe. Qual o preço que o São Paulo paga para tentar isso? Que existe um São Paulo hoje com mais tempo, um São Paulo melhor sem ele, isso é fato. Os fatores, isso depende 100% da presença do Rames. Toda vez que ele não tiver, vai ser melhor? Talvez não seja assim. Mas o fato foi melhor. Foi melhor e poderia ter saído até com empate. Porque os dois jogadores que entraram, né, quando ele saiu, fizeram a jogada. Aliás, eu teria entrado já com o Galopo. Lembrando que o Galopo não estava em campo contra o Novo Horizontino para cobrar o pênalti porque o Rames estava. Ele tem um jogo na Colômbia, assim, a gente toma algum cuidado, né? O que é a seleção é super importante, o que ele representa para a seleção, o tempo que ele joga lá e transportar essa realidade para o São Paulo. Isso ninguém conseguiu fazer. Nem o Rames, que talvez seja um dos grandes interessados nisso, transportar a sua realidade da seleção para o São Paulo. Não conseguiu fazer isso. Então, essa fala do Muricy, ela é... O que a gente falou aqui quando está... Como seria quando o Muricy é técnico, se um diretor acima dele desse uma entrevista dessa? Como o Muricy, a gente sabe o perfil do Muricy. Claro. Que é um cara que merece muito respeito, sério, honesto. Ninguém está discutindo isso. Sim, um cara que é tricampeão brasileiro, não sei. Divergimos de opinião, mas faz parte. Só que ele, no lugar do treinador, ele sairia, daria uma voadora no dono da entrevista. Só que hoje ele é o dirigente. Mas é um São Paulo que não realmente foi diferente, foi melhor sem o Rames.
Eu só acho, embora eu concorde com os companheiros de maneira geral em relação ao São Paulo com e sem o Rames, e a esse desejo, esse comichão para escalá-lo como titular. Comichão. Né, porque é meio isso, né? Essa loucura de que Bela palavra. é um jogador cuja qualidade técnica a gente conhece, é um jogador que tem uma grife enorme e existe um desejo, inclusive, de grande parte da torcida que ele seja titular. Embora eu concorde com tudo que o Calçado e o Birner falaram de maneira geral, eu não acho que o São Paulo perdeu o jogo de hoje porque jogou com o Rames até os 19 minutos do segundo tempo. E aí é olhar para alguns fatos específicos. Olhar para o fato de que, primeiro, o São Paulo perde 3 jogadores por lesão no primeiro tempo, isso é muito pesado. O São Paulo, ainda com o Rames no primeiro tempo, a partir dos 20 minutos, estava jogando até mais do que o Tajeres. Brilhareco. Até mais. Brilhareco não, mas assim, o Tajeres ele foi melhor indiscutivelmente no jogo durante 20 minutos. Os 20 minutos iniciais. Depois, o São Paulo equilibrou o jogo, estava até um pouco superior e com o Rames dentro de campo. Eu não estou dizendo que o Rames jogou bem, eu só não consigo atribuir a derrota à presença dele. E acho que assim, e aí tem os contextos, porque de fato, na hora que as mudanças são feitas, né, 1 minuto depois, não dá nem para afirmar que aquilo foi uma consequência do volume de um jogo coletivo que melhorou imediatamente por conta da... Não, mas melhorou, não melhorou? Não. Melhorou, mas o que eu tô falando assim, na primeira bola do Galopo ele chuta na trave. Sim. E na primeira bola do Luciano ele põe para dentro das redes. E também é normal que quando você tá perdendo um jogo por 2-0 e faz um gol, o panorama do jogo vai mudar. Então eu acho que tem uma série de coisas ali que justificam o roteiro dessa partida, né, a maneira como a partida transcorreu. Repito, acho que ainda com o Rames em campo, o São Paulo já tinha melhorado a partir dos 20 do primeiro tempo. Não estou defendendo a titularidade dele, eu entendo o que os companheiros estão falando, só acho que eu não consigo pôr na conta, atribuir à presença do Rames Rodrigues dentro de campo essa derrota na Libertadores. André. As coisas são misteriosas, né, sobre o Rames Rodrigues, desde que ele chegou. Ele até hoje aparentemente não tem condições físicas de jogar uma partida inteira com intensidade, alto nível. Aí quando eu falo alto nível, eu não estou falando um cara que corre sem parar, marca, se desmarca, pega a bola, dá sempre um passe interessante, chega para bater, faz gols de fora da área. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do nível dele. Eu estou falando do que se espera de um jogador como ele, aquilo que ele já mostrou. Se alguém achava que o Rames Rodrigues seria no São Paulo o jogador que brilhou pela seleção colombiana nos áureos tempos, Copa do Mundo no Brasil, etc., está errado, está equivocado, está esperando algo que não vai acontecer. O tempo passou, as últimas amostras da carreira dele, em determinados centros onde um jogador em declínio não fica mais, são claras, não permitem confusões. Agora, ele deseja estar aqui e contribuir? Essa é uma pergunta que ninguém respondeu. Não sei, ele ficou nem porque ele. não tinha opções, não deu a né? impressão, né, André? Tem uma história mal contada de rescisão contratual. Uma semana depois, isso é muito estranho, uma semana depois, um pedido de desculpas que nunca foi visto também e quero me dedicar, quero conquistar o meu lugar em campo. Depoimentos de jogadores do São Paulo, de que ele não treina. Só um parênteses sobre isso, André, porque eu não sei se você chegou a ver, e a gente estava ao vivo, a gente mostrou o jogo da Colômbia na ESPN, e mostrou ao vivo a entrevista dele. Falando em jogar em outro lugar. Ele falando em voltar para a Espanha. Fazendo sua campanha. Então, assim, só para reforçar o que você está dizendo. Fazendo sua campanha. No ambiente da seleção, ele se sente confortável, estimulado, com seus companheiros, uma comissão técnica muito provavelmente que respeita hierarquicamente o nome que ele tem. O que não aconteceu aqui no São Paulo, e eu nem sei se deveria acontecer, porque ou tem produção ou não tem. Quando existe produção, a paciência é maior, o tratamento é outro. Não existe nenhuma mentira maior no futebol do que aquela que diz que todos são tratados da mesma forma. Nunca foi assim e nunca será. Mas, primeiro, ele quer. Segundo, se ele não treina tanto quanto os outros, como que alguém imagina que ele vai jogar? Se joga como se treina. Então, hoje ele jogou 65, o Muricy pro Casão falou, ele já jogou 70 e tantos. Os momentos em que ele fez diferença foram em trechos curtos de jogos. E o Vitor falou sobre times
menores, partidas contra equipes pequenas. Com exceção do Palmeiras, que teve um bom momento no jogo. Palmeiras, ele entrou, aquele jogo fatídico da confusão toda com o Abel e tal, e do... Precisa falar, né? Do português de merda. Não pode esquecer isso aí. Mesmo porque o pedido de desculpas banaliza o que é um pedido de desculpas. Fizeram acordo. Isso virou uma multa. Eu peço desculpas e os meus jogadores não cumprem punições, tudo se transforma aqui num grande arranjo. A gente não pode esquecer isso em nenhum momento. Mas aquele jogo, quando ele entrou, ele era o melhor em campo. Mas assim, de longe. Então, o que explica isso? Acho que naquele dia nós estávamos aqui no Linha de Passe. Falei, a diretoria do São Paulo precisa explicar. Não é o Carpini e não seria o Muricy se fosse técnico quem deveria explicar o que acontece com o Rames no São Paulo. Por que um jogador dessa capacidade não joga? Porque o time é melhor sem ele. O time é melhor sem ele. Sim. Por que não se tomam providências para que o time seja melhor com ele? Só porque ele não treina? Só porque ele aparentemente não quer, está confortável com o salário que ganha, pensando no futuro, talvez voltar a jogar na Espanha? Será que é isso, que ele está aqui deixando o tempo passar? Bom, na Espanha, tem uma coisa que tem que ser... Se ele voltar para a Espanha, vai ser um time bem pequeno. Claro. Então, quando ele manifestou esse desejo de voltar à Espanha, ele manifestou o desejo de voltar à Espanha claramente com todas as letras. Depois a gente até brincou, a gente estava no SPNFC, a gente até brincou. Obviamente ele não sabe que essa entrevista estava ao vivo para o Brasil, né? Porque, claro, depois ele sabe que as coisas elas são recortadas e vão para as redes sociais. Que ele sabe. Não, mas assim... Claro que ele sabe. Ele talvez tenha até pedido, está ao vivo para o Brasil? Sim, então eu falo. Claro, porque eu não imagino que assim, ele sabe que isso não vai agradar o torcedor também. Não abalou muito, eu acho que a moral dele, aparentemente, aquela declaração, de qualquer forma. Agora, eu acho que é preciso considerar também a possibilidade dele... E por isso esse clamor pela titularidade, para mim, é uma loucura. Mais do que a utilização ou não utilização do Rames, porque eu acho que, de fato, tendo a qualidade técnica que ele tem, para determinados momentos dos jogos, tá? Ele pode ser útil. Mas isso eu concordo. Ele é um cara que pode ser muito útil para o São Paulo. Agora, essa coisa que ele tem que ser titular, vale lembrar, o jogo da Colômbia, isso é ruim para o São Paulo. Todo mundo... lembrando e dizendo, olha aí o que ele joga. Ele entra no intervalo do jogo. Exato. Na seleção colombiana, ele também entra no intervalo do jogo. Então, no jogo mais difícil, existe uma questão física um jogo contra a Romênia, que talvez o impeça de jogar 90 minutos. Na data FIFA, no segundo jogo, a Romênia. No primeiro, a Espanha. No jogo mais difícil, Espanha, vitória da seleção colombiana, que foi muito bem. A Espanha com outro time, deixando seus, teoricamente, titulares para jogar contra o Brasil. O Rames não entrou titular contra a Espanha, um jogo mais difícil. Aquele que a seleção colombiana elegeu como o seu foco na data FIFA, fica no banco, amigo. Isso aqui é um jogo que requer coisas que você não pode oferecer. Né? Entrou no segundo tempo, fez a jogada até num contra-ataque, jogada do gol. Né? O que o seu senso comum amanhã vai malhar mesmo é essa decisão do Carpini. Sim. Que a espera? Sim. Isso aí vai ser vai ser o foco da discussão geral, certeza. É 60%. Certeza. Só para entender, alguém discorda do Carpini? Programa que você ligar a televisão, você vai ver isso. Alguém discorda do Carpini? Não. Sobre esperar o intervalo? Eu concordo com a decisão do Carpini. Não há explicação para gastar a substituição antes do final do primeiro tempo. Porque ele ia queimar o cartucho e não ia poder mais substituir. Isso prejudica o time. Isso nós mudanças que recolocaram o São Paulo no jogo. Não, e é bom lembrar. Exatamente. Assim, ele faz, evidentemente, ele segura a substituição, porque senão ele não ia poder mexer no segundo tempo e poderia até alguém se machucar e ele não ia poder fazer uma outra mudança no meio do segundo tempo. Mas isso tudo é avaliado só em função do resultado. Claro, em função do gol. Em função do gol. Claro que é assim. Do resultado não, do gol. Não, e é bom olhar para o gol também. Porque o gol... Primeiro, que o São Paulo não perdeu um zagueiro, não perdeu o Arboleda. O São Paulo perdeu um atacante, perdeu um cara de frente. E naquele momento você vai jogar com um cara de frente a menos. O São Paulo toma o gol com 7 dos seus jogadores dentro da área. Então, também não dá para dizer que é por uma inferioridade numérica ali na jogador. Olha quem não acompanhou. Sim, onde estaria o Wellington Rato nesse momento? Olha quem não acompanhou. Olha lá quem não acompanhou. Isso mostra as intervenções. O Wellington... Tem o Rames, passa pelo Rames também. Olha, eu não sabia nem que tinha esse... A última, isso aí a gente... A última... Tá vendo? Cara, você não respeita o tamanho do Data SPL. São ferramentas tecnológicas que deviam ser a televisão usa, sua prioridade. Gigante o Data. Mas, assim, mostra muito
o que foi o nível de intervenção do Wellington, do Rames, do Arboleda, que chega o pezinho atrasado. Então, vai sobrar para o treinador que não colocou um jogador. Quer dizer, aquele cara que faltou, que deveria estar lá do lado direito, a culpa é a ausência dele. Uma pergunta, Calçade. Numa situação em que uma equipe está jogando tanto tempo, nós estamos falando de ao redor de 10 minutos ou mais, certo? Contando os acréscimos, com um jogador a menos fora de casa, num trecho sensível do jogo, alguém pode não colaborar? Alguém pode não jogar? 10 contra 11? É claro. Assim. Alguém tem o direito de não fazer o seu e um pouco do que é o outro para equilibrar as coisas? E o time sabe disso, que os jogadores saber, né? são inteligentes. Eles sabem exatamente o que o treinador está fazendo. Ele vai usar o intervalo para corrigir isso e ficar com uma possibilidade de troca no segundo tempo. E tem um outro fator. Um jogo em que no primeiro tempo, o treinador, o time, a torcida, todos os São Paulinos perderam 3 jogadores importantes. Você pode perder o quarto a qualquer momento. A zica já veio uma vez, veio a segunda, veio a terceira, torceu o Caleri. Eu vou ficar sem troca. O jogo muda completamente no segundo tempo, estou amarrado, não faço nada. E toda decisão no futebol impõe risco, toda. Ele correu o risco, Carpini. Eu vou segurar, vou correr o risco. Se ele só estivesse pensando no cargo dele, ele colocaria o jogador. Sabe por quê? Ninguém ia reclamar. Um ou outro daqueles mesmos que criticam agora reclamariam que ele não superou. Sim. Porque o futebol vive só em função de resultado, não de coerência. Imagina, coerência no meio dessa emoção toda é impossível. Mas eu também não acho que é loucura o que ele fez. Ele pensou estrategicamente. Eu vou guardar essa alteração ou alterações no segundo tempo. Sabe o que eu acho assim? Enfim, estamos todos de acordo aqui que ele tomou a decisão correta. E a decisão era escancaradamente correta, era muito claramente a decisão correta. A questão é, na hora que sobe a plaquinha dos 8 minutos, talvez você pare para pensar, fala, bom, peraí, são 8 minutos e do jeito que estava o jogo, que aliás a gente tem que falar, porque acabamos de viver a primeira rodada da Libertadores e Sul-Americana. Ou a gente resolve essa questão de não ter jogo de futebol nos jogos de futebol sul-americanos, ou vai ficar uma coisa insuportável, porque é um negócio assim, o que não tem de jogo, assim, se a gente for fazer, e eu adoro quando as pessoas no Twitter falam, até parece, na Europa o jogo para o tempo todo também, não existe comparação. Não existe comparação. Só quem não assiste isso. É só quem não assiste para falar pode isso. Achar. Então, assim, a gente precisa resolver esse problema. Mas, voltando à questão da decisão do Carpini, eu acho que era escancaradamente a decisão correta. Na hora que a plaquinha de 8 minutos sobe, eu acho que, tudo bem, muita gente começou a se perguntar, 8 minutos é bastante tempo, se você considerar que vai ter mais uns 2 aí e tal, mas ainda assim eu considero que o Carpini acertou ao guardar a substituição para o segundo tempo. Mas a gente sabe como vai ser a pressão. A janela para o segundo tempo. Só o resultado. Eu concordo plenamente, eu também. Só o resultado. Se eu fosse treinador, meu time teria tomado o gol também e fazer o quê? Porque é um risco muito grande você ficar sem o poder da substituição no segundo tempo. Aquele desenho que a gente mostrou, a chance dele tomar o gol com mais um ali era a mesma. Sim, a jogada foi do lado oposto. Sim, exatamente. 7 caras na área, era um atacante. Todos que acabaram participando da jogada estavam onde deveriam estar, foi do setor esquerdo para dentro, passa por dentro do time. Então, essa alteração, que lá na frente, ficou no 4-4-1 e não no 2. Mas um bom jogo do André, o centroavante. Foi essa, então, a alteração que gerou o gol. Mas... Então, é preciso ter essa convicção. Então, foi esse jogador a menos que gerou o gol. Mas a gente analisando o treinador do São Paulo, a gente concorda aqui que, ok, faríamos a mesma coisa, tá? E a gente está vendo aí o gol de novo do Tadieres. Agora, vamos lá. No ponto de partida da escalação, a gente esbarra de novo na história do Rames Rodrigues, e a gente pensando na sequência também do Carpini. Do ponto de vista da escalação, como um treinador do tamanho ainda do Carpini vai lidar com essa questão Rames Rodrigues? Porque fica muito claro que é uma questão interna, querem que o Rames jogue, vai ter que escalar o Rames, a gente viu o que falou o Muricy. Como é que um treinador deste tamanho ainda... né? Eu acho que nem é questão do tamanho, William. Tá, de experiência? Não, eu acho que é a questão da pressão. Você imagina o Abel Ferreira fazendo... Não, isso é outra história. Então, mas o meu ponto é esse. Eu acho que tudo... Primeiro que, assim, técnicos na condição, na situação que o Carpini tem nesse momento...
eles obviamente têm sobre si o holofote para toda e qualquer decisão. Sim. Então, a questão da substituição ou não, na hora que ele perde o terceiro jogador no primeiro tempo, claro que vai virar para muita gente mais um argumento para detoná-lo. Porque existe uma ânsia, um clamor já para que se troque de técnico e tudo mais. Quando o técnico tem crédito, então, para citar o Abel de novo, se ele tá lá e toma essa decisão, ninguém vai discutir muito, ele acertou, ele errou, porque existe já esse clamor. A questão do Rames, é a coisa que acho que acontece não só com um técnico em começo de carreira, talvez mais um técnico de começo de carreira, mas os técnicos sob pressão, eles estão mais suscetíveis a tomar as decisões que a opinião pública quer, que o torcedor quer. E quando entra o dirigente falando da maneira como o Muricy falou, aí tem um peso ainda maior, né? Então, aí tem um peso ainda maior. Mas se, por exemplo, se o treinador fosse o Tite... Seria diferente. Talvez o Muricy nem se colocasse. Exatamente. Nem falasse. Exatamente. Não falaria. Se fosse o Tite, a diretoria não precisaria aparecer ou interferir. Exatamente. Ou não arriscaria aparecer. Só que apareceu e apareceu mal. Mas é por O Rames não jogaria Porque aumenta a pressão em cima do Carpini. É claro, justamente por isso. Mas tem um outro fator aí, né? Não é só o fato de colocar ou não colocar, envolve o time, quem fica no banco, quem não entra. Isso. É aí que eu quero E chegar. aqueles que lá estão Isso. e ganharam o título sem ele. Esse é o ponto. Exato. E em alguns momentos, apesar dele, porque ele contribuiu para o título da Copa do Brasil, não foi. Então é o seguinte, olha, vai sair alguém porque tem uma voz aí dizendo que ele vai jogar. Porque na Colômbia ele joga 70 minutos e joga bem, ou joga 40. E aqui é preciso dar mais tempo. Eu concordo com isso. Entendo que se ficar só para um jogador, por maior ou menor que ele seja, no cenário do futebol, você dá só 10 minutos, 15 para ele, e depois ficar cobrando por 10, 15, Sim. não é legal também. Não é correto. Mas tem o dia a dia. Sabe aquele dia a dia que está ali escondido, que ninguém pode ver? Que é blindado no clube, você não pode chegar perto. Mas que o Carpini vê, que o Dorival via. Isso. São dois já. E os Exato. companheiros vêm também. Os Exato. companheiros vêm também. Então, qual é o impacto disso no ambiente do clube, quando uma decisão dessa é tomada? E esse recorte que a gente pôs no ar, o jogador também fica sabendo. Chega para ele rapidinho. Esse que a gente colocou no Muricy. O jogador olha e fala assim, e como é que ele se sente? Cada um. Porque você está falando do resto do time. Aquele que... Porque afeta todo mundo. Porque você bota um colega de quem que está ralando no banco de reservas. Claro. Não, e não é só a questão da posição. Não é só a questão, você tira... Tem um cara que está melhor, você tira esse cara para pôr o Rames. Não, você afeta os outros. Você afeta o Lucas Moura, por exemplo. Né? O Galopo, que é o... Já comenta aí. Vocês acham mesmo que a culpa do São Paulo ter perdido hoje passou pelos pés do Rames Rodrigues? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui e se vocês puderem me responder nos comentários. Se você teve a oportunidade de assistir o jogo, passou em TV fechada, quantas chances de gol o São Paulo criou de bolas trabalhadas no segundo tempo? O gol do São Paulo foi um chute de fora da área do Galopo. Teve a bola do Luciano, que o Luciano fez a jogada ali e recebeu um passe, girou e defendeu, o goleiro defendeu. E teve o escanteio, correto? Quantas jogadas de ataque o São Paulo teve no primeiro tempo? Jogadas claras. Que eu me lembre, nenhuma. Porém, todas os lances de ataque do São Paulo passaram pelos pés do Rames Rodrigues. Todas as jogadas que o São Paulo esteve afogado, esteve sem criatividade, todos os lances de ataque do São Paulo no primeiro tempo passaram pelos pés do Rames Rodrigues. E aí a gente escuta eles falando, o Luciano jogou bem mais. São funções diferentes. O Luciano fez o gol, ele estava onde? Dentro da área, como um segundo atacante, coisa que ele faz muito bem. Então, assim, se o Rames estivesse em campo, o Rames não estaria dentro da área, o Rames estaria fora da área armando o time. É isso que eu acho que às vezes a imprensa tem um mau gosto para entender isso, ou uma má fé. O Rames, ele não é o cara que vai fazer o gol.
O Rames é o cara que vai criar a jogada para alguém fazer o gol. Vamos pegar aqui no segundo tempo quantos passes, isso eu prestei atenção, quantos passes Luciano acertou armando o time. Ele tentou 2 inversões de jogo extremamente equivocadas. Uma bola de contra-ataque que o Ferreirinha ia correr às costas do jogador. Ele deu um tapa na bola, a bola foi cair nas mãos do Carpini. Assim, puxando fácil na memória que eu tô lembrando de 3. E não é queimando o Luciano. Não, eu acho que ele entrou bem, assim como o Galopo. Eu acho até que o Galopo tem condições de ser esse segundo volante titular, porque o Alisson hoje ficou sem função, né? O Pablo Maia também, puta que pariu, jogou muito mal hoje. Mas a gente já vai falar dos piores jogadores em campo. O Alisson hoje ele ficou sem função e principalmente ele tomava o lugar que o Rames voltava para criar as jogadas. O Rames ele sai do meio daquela muvuca, daquele batalhão, daquela guerra que é o meio de campo, para criar o jogo de frente. E ele consegue fazer isso, mas ele precisa que os outros jogadores deem continuidade para a jogada. Ele não é o cara que vai finalizar a jogada, ele é o cara que vai iniciar, que vai criar. E eu particularmente não acho que o Rames Rodrigues fez um mau jogo hoje. Eu acho que quem fez um mau jogo hoje foi o senhor Pablo Maia, que não acertou um passe. O Pablo Maia não acertou um passe hoje para frente. Ele já não toca para frente, né? Hoje eu não tô aqui criticando o Pablo Maia na parte de marcação. O Pablo Maia provavelmente é um dos melhores marcadores do futebol brasileiro. Fácil, ok, beleza. Mas o Pablo Maia, ele não acerta um passe para frente. E outra, para mim o pior jogador em campo hoje foi aquele que não quer ficar no São Paulo. Ele quer um aumento de salário. Ele quer ser valorizado. O Wellington. O primeiro gol foi do lado de quem? Do lado do Wellington. O segundo gol é um show de horrores, porque o Diego Costa vai dividir a bola no alto e o Wellington, em vez de ficar marcando o jogador dele, o Wellington vai duplicar esse embate sem precisão nenhuma. O cara ganha na bola do Wellington e do Diego Costa. O buraco que o Wellington deixou das costas, o cara faz a jogada e faz o gol em cima do Arboleda, que não teve nem o que fazer. O Arboleda teve que correr de lá para cá para fechar o espaço do Wellington. Então, hoje nós temos um sério problema que chama Avenida Wellington. Vocês lembram que há alguns anos atrás a gente tinha a Avenida Reinaldo? Hoje nós temos a Avenida Wellington. E, pô, falar que a culpa, o Rames Rodrigues foi um a menos, o Wellington foi um a menos. Que ele não acertava um cruzamento, ele não marcava. O Rames ajudava a criar. O Rames jogou hoje o que ele joga na seleção da Colômbia. Ele se movimenta, ele busca o jogo, ele fica puto quando os caras não tocam a bola pra ele. Eu vi o Rames levantando um abraço, falando, mano, eu tô aqui, toca a bola em mim que eu vou iniciar a jogada. Ele faz a mesma coisa no time da Colômbia. E ele marca daquele jeito que ele tem que marcar, que ele sabe marcar. Então, atribuir a derrota de hoje ao Rames Rodrigues é, no mínimo, burrice ou mau caratismo ou qualquer coisa do tipo. Nós temos um sistema defensivo que é falho, principalmente pelo lado esquerdo, o lado do Wellington, e temos um sistema de criação que, se você acha que o São Paulo não cria com o Rames Rodrigues, o São Paulo sem o Rames Rodrigues cria menos ainda. O São Paulo não teve bola de jogada trabalhada no segundo tempo, de um passe. Com exceção do passe, quem foi que deu aquele passe pro Luciano? Acho que foi o Ferreirinha, né? Fez a jogada pro meio e deu o passe pro Ferreirinha. Ou foi o Galopo? Não me lembro agora, mas o único passe entre linhas que teve no segundo tempo foi aquele que o Luciano girou e tentou fazer o gol. De resto, qual foi a bola trabalhada que o São Paulo criou? O São Paulo teve ali um momento que rodou a bola de um lado para o outro, mas o que faltava ali era um cara para enfiar essa bola. E não é o Luciano, porque o Luciano fora da área, ele é inexistente. O Luciano dentro da área, ele dá trabalho. O Luciano dentro da área, ele é chato. Ele faz gol. Então, hoje nós perdemos o jogo por um pouco de azar, porque ter 3 jogadores machucados assim num curto período de tempo é sim azar. Nós perdemos os jogos porque no nosso lado esquerdo é uma avenida. E, enfim,
Mais uma vez o São Paulo sai derrotado, a imprensa detona o Ramos Rodrigues, sendo ele o menos culpado pela derrota. Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!